João capítulo 5, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitava a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Esse é o terceiro sinal registrado por João acerca do Senhor Jesus no seu Evangelho. E vale a pena registrar que o sofrimento fazia parte da agenda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus passava agora pelo famoso tanque de Betesda. Ele passava entre aqueles pórticos e contemplava uma multidão de cegos, coxos, paralíticos, gente com os mais variados problemas, gente com as mais variadas enfermidades. O sofrimento faz parte da agenda de Jesus. Talvez eu e você, como humanos que somos, não queremos que o sofrimento faça parte da nossa agenda, mas se ele não fez, ele ainda um dia vai fazer. E Jesus passava, portanto, no chão da dor humana. Jesus pisava no solo das lágrimas, do solo das incapacidades, no solo das deformações, do solo daquilo que foge ao natural. Jesus caminhava em meio à multidão dos enfermos. E agora Jesus percebe que todos aqueles enfermos estão olhando para um tanque, considerando a tradição que dizia que certa vez um anjo descia, tocava as águas do tanque, movimentava as águas e apenas o primeiro seria curado. Isso nos faz lembrar como era o ambiente desse tanque. Primeiro, o ambiente desse tanque era um ambiente de concorrência, apenas o primeiro era curado. Uma vez agitadas as águas, somente o primeiro que chegasse era curado. Portanto, cada um concorria com o outro acerca da sua cura física. Para ser curado, precisava ser o primeiro. E essa concorrência é ligada a um segundo aspecto, a injustiça. Porque geralmente os primeiros a chegarem são os menos doentes. Raciocina comigo. Os mais doentes são os últimos a chegar. Os que mais têm debilidade nos seus corpos são aqueles que mais demoram fazer o trajeto até as águas. Portanto, a concorrência gera a injustiça naquele tanque. É por isso que aquele paralítico estava lá há tanto tempo, porque em não podendo se movimentar e sendo todo mundo seu concorrente, não havia ninguém que pudesse levá-lo tempo hábil para ser curado. Portanto, esse tanque, apesar de casa da misericórdia, ele é um ambiente onde não há misericórdia. Eis que Jesus Cristo chega e ele observa aquele homem, algo chama atenção naquele homem, e ele faz uma pergunta, e a pergunta é: você quer ser curado? E nós já ouvimos diversas vezes Jesus sendo até ironizado por conta dessa pergunta. Imagina você perguntar a um paralítico: você quer ser curado? E ele dizer: não, eu não quero, eu gosto de ser assim. A verdade é que o Senhor Jesus faz uma pergunta extremamente habilidosa, extremamente inteligente e extremamente complexa ao mesmo tempo. Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? E eu enxergo aqui um pano de fundo muito importante. É verdade que todos aqueles que no tanque de Betesda queriam ser curados estavam olhando para o tanque, na expectativa da descida do anjo, do movimento das águas, para que fossem curados. Todos que queriam cura estavam olhando para o tanque. Aquele homem já desesperançoso, aquele homem já cansado de esperar a bondade alheia, ele não olha para o tanque e ele olha para Jesus. Enquanto todos, até menos doentes ou de mais variadas doenças, enquanto todos olhavam para o tanque, aquele homem parou de olhar para o tanque e olhou para o Senhor Jesus. Jesus Cristo olha para ele e diz: você quer ser curado? Como quem diz: está todo mundo olhando para o tanque, será que você já desistiu? Veja, se podemos aprender uma grande lição com esse terceiro sinal,
milagroso. É que milagre significa olhar para Jesus. Observe comigo, aquele lugar está cheio de gente doente e Jesus cura apenas um. O mesmo Cristo, cheio de poder e glória, cheio de autoridade, cheio de capacidade de exercer autoridade sobre a doença, autoridade sobre a enfermidade. Por que Ele não curou todo mundo? Ele cura o único homem que deixa de olhar para o tanque e passa a olhar para Ele. Ele cura aquele homem que, desenganado por não encontrar mais a bondade nos seus concorrentes, ele olha para Jesus como a sua única solução. E olhando para Jesus como a sua única solução, eu quero ser curado. E ele é, portanto, restaurado no seu corpo físico para uma nova vida. Quem sabe a grande lição do milagre não seja essa. Nós não devemos olhar para tanque de água parada. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus. E olhando para Ele, nós vamos perceber que milagre não é um lugar. Milagre é uma pessoa. Quanta gente indo nos mais variados lugares atrás de milagre. Como se milagre fosse um ambiente, como se milagre fosse um lugar, como se milagre fosse um tanque, como se milagre fosse um pórtico, como se milagre fosse um prédio. O milagre não é um lugar, o milagre é uma pessoa. E eu e você somos curados quando olhamos para essa pessoa bendita chamada Jesus. Esta bella nostra,